Voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal. E nesse terceiro bloco o esquema é o mesmo, candidato pergunta para candidato. Agora, durante o intervalo, o candidato Arruda, do PR, pediu direito de resposta, mas agora também durante o intervalo, uma comissão técnica que está julgando esse direito de resposta negou esse direito ao senhor candidato. A gente segue com o debate, então vamos saber agora quem vai perguntar, quem começa perguntando esse bloco. Mostra pra gente aqui, ó, é o candidato Luiz Pittman. Candidato, o senhor já sabe as regras, né, que são as mesmas do bloco anterior. O senhor tem, primeiro diz para quem o senhor vai perguntar e depois o senhor tem 1 minuto para fazer essa pergunta. Candidato Rodrigo Hollenberg. Candidato, nós dois defendemos um modelo diferente para as administrações regionais. Você entrou lá no Congresso Nacional com um pedido para que haja eleição de prefeitos e eu dei uma observada, tem eleição de vice-prefeitos também, que é o vice-administrador. Eu não, eu fui à OAB, fui ao Ministério Público, entramos no Tribunal de Justiça para fazer valer o que está na nossa Constituição local, que é a Lei Orgânica, que trata especificamente da participação popular na escolha do administrador e trata também de um conselho comunitário com as funções fiscalizadoras e consultivas. Eu lhe pergunto, o senhor não acha que prefeito, administrador, junto com o vice-prefeito, pode complicar essa relação, inclusive, se ele for eleito e não tiver diretamente um vínculo e uma subordinação ao governador, que não possa ser demitido? Aqui nós não temos hoje a estrutura da maneira como o senhor gostaria lá da Constituição Federal. Ok, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Olha, Pittman, você sabe que eu não defendo criação de prefeitura. Eu acredito na democracia. Eu defendo a eleição direta dos administradores regionais. Eu entendo que quem deve administrar a cidade é uma pessoa da cidade, que conhece os problemas da cidade, escolhida pelos moradores da cidade. Como é que eu vou fazer? No início do meu governo, ainda na transição, nós vamos ouvir as associações de moradores, as associações comerciais e nós vamos indicar um administrador regional morador da cidade. Hoje, muitos administradores sequer moram nas cidades que administram. Imediatamente, nós vamos iniciar um debate nas diversas cidades do Distrito Federal com o objetivo de elaborar o melhor modelo para a escolha dos administradores regionais através de eleição direta. É a população que vai escolher, mas o modelo, quem vai decidir é a população. Hoje, Pittman, os administradores regionais servem mais aos deputados que os indicam do que ao conjunto da população. Nós precisamos mudar isso. Muitos dos administradores regionais, como disse, sequer moram nas cidades que administram. Tem administração regional que 100% dos servidores são comissionados. Quando muda um administrador regional, muda a totalidade dos servidores. Não fica sequer a memória da administração. A população sabe do que eu estou falando. A população quer ter o direito de escolher o seu administrador regional. Ok, candidato, o senhor tem 45 segundos de réplica. Ok, Rodrigo, mas não é isso que você apresentou no projeto de lei lá no Senado e lá na Câmara Federal. Eu vejo e estou preocupado com o cidadão realmente que mora aí nas cidades. Ele não mora no Palácio Buriti, também não mora na residência oficial de Águas Claras. E não encontra os serviços prestados pelos administradores como está hoje. Nós vamos mudar sim, vamos ter a participação popular, vamos junto com as entidades, juntos com o Conselho Tutelar, junto com o Conselho de Saúde, de Segurança, escolher juntos o administrador. E juntos com esse Conselho Comunitário vai fiscalizar. Vamos ter um orçamento para aquela cidade também. E essa é a preocupação e decidiremos isso já no primeiro mês de janeiro de 2015 como governador. Candidato Hollenberg, o senhor tem 45 segundos de tréplica. Olha, Pittman, o nosso projeto não prevê a criação de prefeituras, não prevê a criação de Câmara de Vereadores, não prevê aumento de despesas. Prevê que a população vai escolher o administrador regional. Mas eu quero dizer que nós vamos fazer concurso público para as administrações regionais. Queremos que a grande maioria dos servidores da administração sejam servidores concursados, que vão analisar os projetos com agilidade,
com eficiência e sob critérios técnicos. Hoje, as administrações regionais são grandes cabides de emprego. E vamos fortalecer as diretorias regionais de obras, colocando recursos, dotando as administrações regionais de condições de fazer obras de manutenção, de preservação, pequenas melhorias na cidade. Ok, candidato, muito obrigada. Vamos saber quem é o próximo candidato a perguntar? Vamos mostrar aqui, ó. Próximo candidato a perguntar é o candidato Toninho do PSOL. Candidato, o senhor primeiro fala para quem o senhor vai perguntar e o senhor tem 1 minuto para fazer essa pergunta. Olha, eu vou dirigir a pergunta ao ex-governador Arruda. Pode relógio perguntar. Não está funcionando ali, por favor. Desculpa, Tem 1 minuto. Ah, tá, o relógio na frente do senhor, é isso? Perfeito. Voltou perfeito. a funcionar, candidato? Ok. Ok, pode perguntar. Então tá. Olha, ex-governador Arruda, tem uma situação extremamente grave acontecendo no judiciário. Eu não posso deixar de colher a sua opinião sobre esse fato. A população do Distrito Federal se sente insegura nesse momento diante da sua insistência em tentar tornar-se candidato. Eu digo que com a decisão do TRE, com a decisão do TSE, o caminho mais correto, Arruda, seria o seu afastamento e fosse cuidar do processo, se defender, a justiça te permite isso. Mas você continuar como candidato, para mim, é um desserviço ao processo eleitoral e político da capital do país. Candidato Arruda, 1 minuto e 30 para responder. Toninho, todo dia na rua, conversando com as pessoas me falam o seguinte: mas o que o Toninho tem que ele só quer te agredir? Ele, ao invés de apresentar propostas, só fica te atacando, te atacando. Bom, sobre a sua pergunta, objetivamente, Toninho, o TSE decidiu ontem que eu posso continuar na campanha. É por isso que eu estou aqui, senão nem poderia estar. Segundo, eu acredito na justiça do meu país, tenho convicção do meu direito e, com fé em Deus, vou ganhar os recursos do meu direito de apresentá-los e vou continuar na campanha e vamos concorrer aos votos. Aproveitando o tempo para fazer propostas, que eu acho que é o que quem está em casa espera de nós, Brasília vive um momento muito difícil na sua gestão. As pessoas vão no hospital, não tem médico. As escolas com muita dificuldade. Não há polícia na rua. Obras paralisadas. As pessoas dos bairros mais humildes, hoje eu passei o dia todo no sol nascente, esgoto correndo a céu aberto. O que eu proponho objetivamente? Fazer uma redução drástica no custeio da máquina pública, cortar gastos, diminuir o tamanho do Estado e fazer mais investimentos. Investir em obras, investir numa gestão mais eficiente, retomar o ritmo que tínhamos nos 3 anos do meu governo. Com uma economia aquecida, em que o comércio seja melhor, em que as pessoas vivam melhor e que as pessoas sejam respeitadas quando procuram o serviço público. Candidato Toninho, o senhor tem 45 segundos de réplica. Olha, falar a verdade não é agredir ninguém. Esse é um debate democrático e eu acho que, às vezes, o que caracteriza uma pessoa que insiste numa versão inverossímil de uma situação como essa é que ele acredita na própria situação que ele está colocando. Então, ex-governador Arruda, para mim, a sua situação é insustentável. Você, para determinadas situações, tem uma resposta, sempre com essa característica de ser o realizador, mas você também deixou coisas, Arruda, como a chamada marginal Arruda, que os ônibus não passam até hoje. Esqueceu disso, Arruda? Candidato Arruda, 45 segundos de tréplica. Somos candidatos ao governo. É como se disputássemos uma partida de futebol, eu jogo num time, você joga no outro. Quem apita é o juiz. Jogador de um time não pode dar cartão vermelho para o outro, não.
Você está ultrapassando os limites da sua candidatura. Eu acho que você devia se concentrar um pouco mais, Toninho, em propostas. E vou aproveitar que você falou da linha verde para te dizer o seguinte: os ônibus são no corredor central para que as marginais não tenham os sinais de trânsito que tem até hoje e possam entrar para Vicente Pires e para o Parkway. Acontece que nesses últimos 4 anos não se colocou os ônibus para andar no corredor central. A mesma obra que eu fiz na EPTG, eu vou fazer na EPNB, desde o Recanto das Emas até a Candangolândia, fluindo melhor o trânsito de Brasília. E você sabe que isso eu sei fazer. Ok, candidato, obrigada. Vamos sortear aqui o próximo candidato a perguntar. Mostra pra gente aqui, ó. É o candidato Arruda, que vai fazer então essa próxima pergunta. Candidato, o senhor vai perguntar para quem? O senhor tem 1 minuto para fazer essa pergunta. Eu vou perguntar ao candidato Agnello. Pode perguntar. Candidato Agnello, eu deixei, quando saí do governo, o projeto do Mangueiral já licitado. E o seu governo continuou as obras. Deixei o projeto do Riacho Fundo 2 projetado, o seu governo licitou e faz as obras. E, pelos seus números, e não há por que desconfiar deles, o senhor já entregou cerca de 10 ou 12 mil moradias. E pretende fazer, nos próximos 4 anos, 100 mil moradias. Imaginando que isso seja possível, por que mandar essas 100 mil cartas agora, a 30 dias da eleição? Isso não seria um gesto mais eleitoreiro, mais político do que efetivo na busca de moradia? Porque eu tenho encontrado pessoas na rua que dizem: olha, eu recebi uma carta, eu não sei se eu vou receber a casa ou o apartamento. Nós sabemos que o ritmo de entrega desses apartamentos é de longo prazo. Como que o senhor vê essa questão? Candidato Agnello, 1 minuto e 30 para responder, só para lembrar. Pois não. Quero aproveitar para dar também uma satisfação aqui, que eu considero grave, ao Rodrigo, quando ele fala de jatinho, e quero dizer que quem tem que explicar sobre jatinho é ele e o partido dele. E ele devia, quando fala em investimento na nossa cidade, ele devia estar no Senado, que hoje foi aprovado um empréstimo de 170 milhões de dólares para a CAESB, que com a nossa contrapartida chega a 640 milhões de reais para o Distrito Federal. Isso é captar recurso, é fazer investimento. E eu quero dizer para a Roda, primeiro, você não deixou Riacho Fundo 2 projetado. Esse é um projeto nosso, do nosso governo. Não só esse, como todos os outros projetos que estamos fazendo. Pegamos o Mangueiral numa situação ainda muito inicial, sem uma habitação, e fizemos esse programa habitacional tanto para o Mangueiral quanto para o Riacho Fundo, bem diferente do seu governo, porque no passado ainda tinha uma política de entrega de lote. No seu não teve nenhuma casa, você não entregou uma única casa, você não entregou um único lote, não tinha política habitacional nenhuma no seu governo. Eu estou fazendo as 100 mil unidades habitacionais, e não, eu estou fazendo as 100 mil, e não tem esse negócio de mandar carta. Cartas são para os que estão sendo chamados agora para receber, porque agora estou entregando praticamente todas as semanas. Não posso estar lá, mas estou entregando já habitação, como estou entregando no Riacho Fundo praticamente todas as semanas. Ok, candidato, seu tempo acabou. Candidato Arruda, 45 segundos de réplica. Bom, o meu governo teve em primeiro lugar as quadras 800 da Samambaia, que é chamada de expansão, e a Vila São José em Braslândia. E você conhece bem, os lotes foram entregues. O programa habitacional, o primeiro programa habitacional do Morar Bem foi exatamente em Brasília, que foi o Mangueiral. Aliás, uma bela parceria público-privada, que você, inclusive, deu continuidade, e eu lhe agradeço por isso. Eu deixei pronto o projeto do Riacho Fundo 2 e deixei pronto também o projeto do Paranoazinho. Acho que é importante ter continuidade a isso. Eu fico triste, na verdade, Agnello, com os projetos do meu governo que você não deu continuidade. Os que você deu, tem o meu aplauso. A preocupação que eu tenho é de mandar 100 mil cartas na véspera da eleição, sabendo que não vai poder entregar uma parte insignificante disso. 45 segundos de tréplica, candidato Agnello Queiroz. Aí você continua sendo um excelente exemplar da inverdade, porque o que nós fizemos nessa fase agora é uma mudança da política habitacional no Distrito Federal. A população toda sabe que aqui não tinha política habitacional nenhuma nesse último governo. Não se entregou uma única. Você está falando das 800, as quase 800 e mil da Samambaia, não tinha esgoto, não tinha
não tinha asfalto, não tinha até os sanitários, eram sanitários químicos para toda uma população, uma situação de verdadeiro massacre e humilhação para um povo. Hoje quem vai lá está asfaltado, estão fazendo o esgoto, tem luz, tem toda uma estrutura, tem até escola, é outra realidade completamente diferente. Eu mudei a política habitacional de anos dessa cidade e vou entregar todas 100 mil unidades habitacionais. Muito obrigada. Vamos saber quem é o próximo candidato a perguntar, então? É o senhor mesmo, candidato Agnello, do PT. O senhor tem 1 minuto para perguntar e dizer para quem vai a sua pergunta. Para Luiz Pittman. Pode perguntar. O Pittman, eu peguei um estado quando entrei, e você até testemunha, porque você participou do início do governo, uma situação extremamente destruída. Isso fruto de uma aplicação de uma política neoliberal antes do meu governo. Por isso que eu tive que contratar 33 mil servidores públicos, todos por concurso. Diminuir 4 mil cargos de comissão. Desses 33 mil, 15 mil para a saúde. 15.500 para ser preciso para a saúde. 6 mil professores, 4 mil policiais. Agora botei mais 1.000 policiais agora com dupla Cosme e Damião que estão na rua ampliando o nosso policiamento. Isso tudo por concurso. Você acha que o ingresso para o serviço público deve ser por concurso público? Você apoia essa iniciativa que eu fiz de recuperação do Estado por concurso público? Candidato Pittman, né? O senhor tem 1 minuto e 30 para responder. Eu não tenho dúvidas disso e o ingresso tem que ser por concurso público. E gostaria que você tivesse feito assim também nas administrações regionais, que é onde hoje é o maior cabide de emprego do Distrito Federal. No nosso governo, no dia 1º de janeiro, nós colocaremos concursos públicos em 70% para engenheiros, arquitetos, agrônomos, para gestores públicos lá na administração regional, é porque é lá que o cidadão mora. Nas outras áreas, eu vejo que também aumentou essa questão de nominados escolhidos por deputados distritais, que você acabou aceitando muito. Você reduziu no início, mas depois, sob pressão, acredito, dos deputados distritais, você acabou nomeando mais comissionados. Isso deu um desgaste para o seu governo e que gera hoje essa insatisfação, principalmente porque na saúde, aonde que você diz que mais nomeou, que temos um orçamento de quase 6 bilhões de reais, as pessoas na ponta não estão encontrando isso, não estão encontrando o resultado da saúde, Agnello. Então, eu vejo que houve uma gestão pública errada. O modelo que você adotou, acredito que você até fez isso de boa fé, mas o modelo que você adotou não atende hoje nem na segurança pública, nem na saúde principalmente, e muito menos na educação, porque a gente encontra muitas falhas e muita gente descontente nessa cidade. Candidato Agnello, você tem 45 segundos de réplica. Não, quero dizer que o que eu fiz com contratação definitiva dos servidores por concurso público. E ainda chegará às administrações também, mas a prioridade é para a saúde, para a educação, para a segurança pública, uma recuperação do Estado. Eu sou servidor público de carreira, fiz concurso público e sei o que é o serviço público. Minha esposa também é servidora pública, por carreira, por concurso público. Bem diferente, por exemplo, do Rodrigo Hollenberg. Ele é servidor público, mas ele entrou pela janela. Ele não fez concurso, é servidor do Senado, analista. Tem um salário que é maior do que de um senador, mas isso não é concurso. O que você acha que deve sentir os servidores públicos da nossa cidade, que lutam, as pessoas que lutam, que faz todo o esforço para fazer um concurso público? Qual é o sentimento de saber que tem gente que entra pela janela no serviço público? Candidato Pittman, 45 segundos de tréplica. Eu não sabia que o senador Rodrigo Hollenberg tinha entrado pela janela, como o senhor fala. Isso é muito ruim. Se for feito dessa forma, com certeza absoluta, os outros colegas servidores públicos também olham de uma maneira diferente. Agora eu vejo que o bom servidor público, ele está preocupado também em poder dar o resultado, porque ele sabe que aquilo que ele recebe é dos impostos, é da população. Então ele quer uma cidade que faça acontecer. O servidor público, ele é mais apaixonado pela cidade do que todos nós, até porque ele está ali com a função quase como sacerdócio. Eu tenho certeza absoluta que quando ele estiver no nosso governo, ele será mais feliz e conseguirá realizar o serviço na ponta.
Ok, candidato, seu tempo acabou. A gente só tem, então, o candidato Rodrigo Hollenberg, que ainda não perguntou, e o candidato Toninho do PSOL, que ainda não respondeu. A gente vai mostrar aqui, olha, só para confirmar, mas o candidato que vai perguntar agora é o candidato Rodrigo Hollenberg. Mostra aqui pra gente. E a sua pergunta, candidato, tem 1 minuto e o senhor vai perguntar para o candidato Toninho do PSOL. Toninho, o Distrito Federal investe muito pouco em educação profissionalizante. Apenas 12% dos alunos do ensino médio estão vinculados ao ensino profissionalizante, fazem o ensino profissionalizante. Esse número é de 31% no Espírito Santo, é de 20% em São Paulo. O Ceará tem 96 escolas vinculadas ao ensino médio e ao ensino profissionalizante. Isso traz um prejuízo muito grande ao Distrito Federal, porque nós temos aqui empregos qualificados que não estão sendo utilizados por falta de qualificação. Por outro lado, o Distrito Federal tem índices de desemprego muito superiores à média nacional. O que você faria no seu governo em relação ao ensino profissionalizante e como você avalia o atual governo no que se refere ao ensino profissionalizante? 1 minuto e 30 para responder, candidato Toninho do PSOL. Olha, a avaliação sobre a situação da educação no Distrito Federal, depois eu vou falar das áreas específicas, não é boa. A população é que está dizendo isso, os nossos professores também têm tido uma queixa muito grande sobre as condições para o exercício do magistério, muitas escolas sem condições de funcionar e o mais grave, o conteúdo, a didática, enfim, o programa educacional no Distrito Federal deixa muito a desejar. Por isso, Rodrigo, a questão do ensino profissionalizante reflete essa situação de, eu diria assim, de precariedade hoje do sistema educacional no Distrito Federal, que começa lá na pré-escola, onde as vagas oferecidas são poucas, onde a qualidade do ensino trazida às crianças e jovens não é uma qualidade boa, e isso faz com que, infelizmente, o Distrito Federal tenha uma educação que não é de boa qualidade, não é aquilo que a população espera de qualquer governo. E eu diria também, Rodrigo, sobre a importância de mudar radicalmente o sistema educacional para que a gente tenha uma educação de qualidade no Distrito Federal. Candidato Hollenberg, o senhor tem 45 segundos de réplica. Olha, nós vamos criar 10 mil novas vagas no ensino técnico, tecnológico e profissionalizante. O Distrito Federal tem apenas 5 escolas técnicas. Nós vamos fazer isso, sobretudo nas áreas de ciência e tecnologia, na área de turismo, na área de empreendedorismo, que são as atividades econômicas que nós vamos promover em nosso governo. Agora eu quero aproveitar para dizer ao candidato Agnello que eu não apenas estava no Senado hoje, como assinei, fui um dos autores do requerimento de urgência para a votação desse empréstimo para a CAESB e para a Secretaria de Fazenda, porque eu sempre coloco os interesses do Distrito Federal acima dos interesses de qualquer interesse. Espero que você tenha capacidade para executar. E quero dizer que eu sou sim, entrei no Senado em 1980, na época a Constituição ainda não previa o concurso público e trabalho muito. Candidato, o senhor tem 45 segundos de tréplica, candidato Toninho do PSOL. Olha, Rodrigo, eu queria levantar umas questões importantes aqui para a nossa consideração e dos eleitores. Você se apresenta como novo, mas essa situação trazida aqui no debate pelo Agnello o deixa numa situação muito frágil, viu, Rodrigo? A outra coisa é que o seu partido sempre esteve junto dos governos. Você foi do governo Arruda, governo Agnello, e se o Pittman fosse governador, o PSB também poderia estar lá. E fez uma aliança tão ampla, Rodrigo, que obviamente descaracteriza qualquer possibilidade de um governo socialista no Distrito Federal. Ok, candidato. Terminada a rodada de perguntas e respostas entre os candidatos, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos com o quarto e último bloco, onde cada um vai ter tempo para fazer as considerações finais. É rapidinho, não sai daí.